André, me fala um pouquinho mais sobre esse projeto que você tem na USP. Você já falou, né, alguns detalhes, mas tenta descrever para mim qual que é o objetivo de vocês lá dentro. Então, lá na USP a gente tem um laboratório, é o INTEPSI, e também o laboratório do impossível. Então, dentro desse laboratório lá, coordenado pelo professor Edson Zangari e a Fátima Regina Machado, a gente tem vários grupos de pesquisa e de estudo que pesquisam, então, assuntos incomuns da psicologia, né? Como, por exemplo, a psicologia anomalística, que é pouquíssima conhecida aqui, né? Essa palavra anômala é meio estranha, mas ela significa aquilo que é incomum, né? Como, por exemplo, uma experiência de alucinação, uma experiência de sinestesia, uma experiência de quase morte, uma experiência de um sonho lúcido, uma experiência de premonição. Então, por mais que esses fenômenos pareçam estranhos para a psicologia, isso pode ser estudado do ponto de vista científico. E o nosso laboratório, então, estuda isso. Psicologia da religião, psicologia anomalística, psicologia da mágica, né? Daí práticas de estados alterados de consciência, como a meditação, a hipnose. E o meu mestrado lá foi sobre psicologia da mágica, né? Um assunto que me fascina desde a infância. Não tanto por questões de tirar um coelho da cartola. Eu me interesso muito para entender como que a nossa mente, o nosso cérebro é constantemente iludido por fenômenos psicológicos e sociais. Então a psicologia da mágica ensina isso. Como que a gente consegue tentar desconstruir essas camadas ilusórias que a nossa própria mente cria pra gente. Então a minha pesquisa no mestrado foi sobre isso. O doutorado agora também estou pesquisando então psicologia da mágica e crenças mágicas. E além disso, eu coordeno então um grupo de pesquisa e de estudo em práticas meditativas, que é um assunto também que me fascina desde a adolescência. Essas práticas meditativas orientais. Então, eu faço parte do INTEPSI, que estuda essas temática da anomalística, da religião e afins. Coordeno esse grupo de meditação, também coordeno um outro grupo de hipnose junto com outros 2 colegas. E estou fazendo agora um doutorado sobre psicologia da mágica e crenças mágicas, que estudam então esses fenômenos aparentemente então paranormais, mas que tem algo de psicológico muitas vezes por trás. É bem interessante quando você me fala isso, porque para mim, como universitária, é muito distante ainda o ouvir sobre isso, o conseguir fazer a coligação científica. E isso é a Cris, André, ou você vê isso no meio universitário mesmo, esse distanciamento, né? Talvez até um certo preconceito. Sim, É real um isso? tabu, sim. Eu lembro quando eu fui fazer a minha graduação, completar, eu fiz o meu TCC sobre hipnose. E eu lembro que nenhuma professora queria me orientar, porque falou, não, esse assunto não se toca dentro da psicologia. Falei, como não? De fato, depois eu consegui uma professora que era minha amiga, que era uma grande amiga, que estudaram depois, que falou, ok, então eu vou te orientar, mas já digo que eu não entendo nada sobre esse assunto. Você vai ter que pesquisar por conta e conseguir, então, um orientador. Que foi justamente isso que depois que eu fui encontrar, então, suporte lá na USP, que o professor Wellington e a Fátima me orientaram num assunto que era um tabu na psicologia, ainda é, na maior parte das universidades, falar sobre hipnose, o que dizer então sobre psicologia da religião, o que dizer então sobre experiências anômalas, né? Quando a gente pensa em experiências anômalas, e tem a pesquisa da professora Fátima Regina Machado sobre isso aqui no Brasil, e mostrou que 82,7% da população já teve pelo menos uma experiência anômala, como uma experiência telepática, uma experiência de premonição, por exemplo. Então, 82,7% é muita gente. Mas ainda assim, a gente não estuda habitualmente isso em cursos de psicologia, né? Se a gente pensar que alucinação ou condições psicóticas é um assunto que tem muito, muito foco na psicologia, e a prevalência disso é 1 ou 2% da população, um assunto onde tem uma prevalência aqui no Brasil de 82,7% não é muito estudado. Então, tanto psicologia da religião, psicologia anomalística, hipnose, essas outras práticas que tem muita, muita pesquisa científica a respeito, costuma ser um certo tabu ainda na maior parte das universidades. Bacana, André. Nossa, eu tô adorando tudo que você me fala faz muito sentido para mim, né? É muito bacana a gente estar nesse posicionamento aqui,
do André, um professor extremamente gabaritado, né, ético, e uma estudante, né, uma universitária que tem o sonho de ajudar, né, pessoas. Então, para mim, gente, está sendo assim uma delícia trazer esses conteúdos, e fica ligado com a gente, vai dando os likes, tá? Para que esse conteúdo ele possa ir emergindo no mundo universitário e para que outras pessoas tenham acesso, né? Outros estudantes, outros universitários, ou pesquisadores, ou pessoas que se interessem pelo assunto, possam realmente ter um acesso real. E uma coisa muito bacana, que é muito esse acesso que o André ele oferece a nós universitários, tá? Então, assim, isso eu tenho que te falar, que às vezes a gente não consegue um contato fora da sala de aula com o professor, né? Então, essa abertura que o André ele tem aí em olhar para o outro exatamente igual a ele, né? Que isso já faz parte, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, né? Faz parte do que você estuda, faz parte do que você é. E, assim, eu só tenho que agradecer, porque, gente, é maravilhoso e eu me sinto em casa justamente por me sentir acolhida por alguém que tem um conhecimento aprofundado e que pode transmitir isso para nós. Então, muito obrigada e até a próxima.